É o quarto e último sistema que nós vamos ver neste capítulo, dedicado à política moderna. São os chamados políticos contratualistas. Contratualista vem da palavra contrato, que significa um pacto, um acordo. Então, nós vamos ter aqui 3 autores, Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Então, eles são os autores por excelência aqui do pensamento contratualista, dentro desta política moderna. Então, nós vamos passar por cada um deles. Em cada um deles, nós vamos ver os aspectos essenciais e as ideias básicas daquilo que eles propõem fazer. Ok? Vamos dar uma definição rapidinha no que é o contratualismo, para a gente continuar o nosso caminho. Então, o contratualismo é uma teoria filosófica, é uma teoria racional, que vai justamente procurar explicar, dizer, delimitar de modo mais adequado como que funciona a política, como que a política deve ser. Então, vão encontrar na política contratualista diretrizes para que o homem possa exercer bem a política. E não só exercer bem a política. O contratualismo vai tentar definir como que o Estado vai agir, qual é o tipo de Estado que vai prevalecer na ordem pública. O Estado é o gerenciamento legal da comunidade. Então, como que a comunidade vai ser gerida, portanto? Nós vamos ter 3 grandes tipos de Estado aqui defendidos por esses contratualistas, e com o decorrer do tempo, e vendo cada um deles, a gente explica como cada um desses estados funcionam. Então, nós vamos ter o contrato entre os indivíduos, um pacto, um acordo, a política contratualista se baseia nisto, um acordo, um pacto que vai estabelecer as relações entre os indivíduos. Então, aquilo que vai ser necessário na relação entre o indivíduo, se você quiser chamar também de cidadão, pode chamar do cidadão, entre cada cidadão e o Estado a que ele pertence. As normas que vão fazer a gestão do Estado e como que ele tem que se colocar e se comportar dentro deste Estado que vai, portanto, comandar, que vai gerenciar as pessoas. Então, ele vai apresentar para a gente, então, o contratualismo, as razões para que o Estado possa aparecer. Principalmente as razões ligadas à segurança dos indivíduos. Os indivíduos têm que ter uma vida estável, os indivíduos têm que se sentir bem em meio à sociedade, senão a sociedade não tem porquê de existir, né? Então, esse indivíduo ele vai procurar a segurança e o Estado vai procurar os meios para garantir essa segurança. Então, tem um acordo, né? O indivíduo vai fazer a sua parte e o Estado vai fazer a sua, né? Então, um acordo, um pacto, um apertar de mão entre os dois. Então, o Estado será uma instituição para assegurar a liberdade de cada indivíduo e, ao mesmo tempo, fiscalizar cada indivíduo para que ele não exagere, né, nas relações com os outros. Então, aí nós vamos ter o contratualismo. Esses são os elementos principais desta política chamada contratualista. Gostaria de iniciar aqui o contratualismo pelo primeiro contratualista de todos, é este rapaz aqui, chamado Thomas Hobbes. Aí está, ele nasceu em 1588 e morreu em 1789. Então, Thomas Hobbes é do século XVII. Para a gente entender
A Filosofia de Thomas Hobbes, que vai escrever um livro muito famoso, muito importante, os senhores já devem ter ouvido falar, possivelmente alguém já deve até ter lido. Este livro se chama O Leviatã. Então, uma obra muito importante aqui no nosso caminho sobre política. Thomas Hobbes, aqui está, para a gente poder entender o seu pensamento e o seu livro, nós vamos ter que entender o contexto em que ele se encontra, tá ok? Então, nós vamos entender o contexto histórico, é o que nós vamos fazer agora. Vamos falar um pouquinho de história, entendendo um pouquinho do contexto histórico, nós vamos perceber como que se coloca, portanto, esta filosofia contratualista. Então, venham comigo aqui neste contexto histórico, no contexto histórico, portanto, de Thomas Hobbes. Então, vamos lá. Então, nós vamos lá na Inglaterra. Então, ele é um inglês. Vamos perceber alguns elementos dentro da Inglaterra. O que a gente poderia falar, dizer e observar do contexto, portanto, de Thomas Hobbes? Seria o seguinte, né? A Inglaterra tem consolidado um sistema de monarquia. E a monarquia absoluta da Inglaterra, ela se constrói definitivamente a partir de elementos que vêm da época da família Tudor. Depois da Guerra das Duas Rosas, que os senhores estudaram e devem saber muito bem, essa Guerra das Duas Rosas colocou de lado a família Lancaster contra a família York, mas uma terceira família que vai sair vitoriosa, que é a família Tudor, com o senhor Henrique VII. Mas quem vai consolidar o sistema absolutista vai ser, portanto, o rei Henrique VIII, aquele que vai casar com um tanto de mulher, aquele que vai fundar o anglicanismo, Henrique VIII. Então, Henrique VIII, da família Tudor, abre o absolutismo, estabelece os critérios para um Estado absolutista. E o que acontece com Henrique VIII e a família Tudor? Eles não obedecem à Magna Carta. Desde 1215, a Inglaterra tem este documento chamado Magna Carta, e esta Magna Carta limita o poder do rei. Magna Carta. Então, é para limitar o poder do rei. E para garantir, portanto, os elementos da Magna Carta, a Inglaterra também tem um outro sistema voltado para as pessoas, que foi estabelecido também no século XIII, que é o parlamento. Aqui está o parlamento. Então, nós temos esta estrutura que limita o poder do rei. Entretanto, a família Tudor não respeita muito essa estrutura. Então, nós vamos ter, então, o absolutismo com Henrique VIII. Depois da morte de Henrique VIII, vem Eduardo, o seu filho, Eduardo VI. Ele vai ficar no poder só 5 anos, ele entra com 10 anos e morre com 15. Depois, uma outra filha de Henrique VIII, a primeira menina de Henrique VIII, vai assumir o poder, que é a Mary I, que vai casar, inclusive, vai ser casada, inclusive, com o rei da Espanha, com o futuro rei da Espanha, que é o Filipe II, aquele rei da União Ibérica, que vocês devem ter estudado também, são feras na história. E acontece o seguinte, acontece que Mary morreu sem deixar filhos, ela era católica, mas no lugar dela entra a irmã, que vai reforçar o anglicanismo, que é protestante, e a irmã chama Elizabeth I. E Elizabeth I vai consolidar o sistema absolutista.
Então, pronto, quem manda na Inglaterra é a rainha, e ela manda com um braço de ferro. Ela é muito boa, né, na capacidade de fazer a gestão da Inglaterra. Ninguém, então, deseja uma outra estrutura a não ser ela. Entretanto, ela morre. Elizabeth I morre e ela não deixa filhos. Então, ela é a última rainha da família Tudor. Então, a dinastia Tudor se encerra com a senhorita Elizabeth I. E, a partir da família Tudor, uma outra família entra no poder, né? Essa nova família no poder é a família Stuart. Então, nós estamos na época aqui agora dos Stuarts no poder. Então, é a família Stuart que vai produzir os reis para a Inglaterra. Entretanto, com os Stuarts, a Inglaterra tem outro contexto, um outro contexto, né? Qual que é o contexto da Inglaterra aqui agora? Um contexto político muito difícil e um contexto econômico também muito difícil. Por quê? Porque nós vamos ter uma série de crises dentro da Inglaterra. E essas crises são geradas principalmente pela incapacidade econômica do Estado inglês. A Inglaterra fez muita guerra contra a França e agora a Inglaterra está pagando o pato, né? E a família Stuart, ela deseja governar como a família Tudor, mas o contexto é outro. Ela não tem condições de fazer o mesmo governo anterior. Então, o que vai acontecer aqui, né? Vai acontecer o seguinte, que Jaime I, ele ainda consegue governar, da família Stuart. Todos esses aí são da família Stuart, que vocês estão vendo aí. Coloquei para vocês, né? Jaime I, Carlos I e Carlos II. Todos estes aí da dinastia Stuart, este primeiro aqui vai fazer a gestão, pois bem, com dificuldades, mas ele ainda vai governar naquela mentalidade que o rei é o representante de Deus, então é o direito divino dos reis. Jaime I passa, quem entra no seu lugar é Carlos I. Só que Carlos I enfrenta muitos problemas econômicos, como eu falei com vocês. Então, aqui o boizinho, Carlos I, ele tem, então, problemas econômicos. E, para resolver os problemas econômicos, Carlos I faz aquilo que a maioria dos políticos gosta de fazer, né? Então, o que Carlos I faz para resolver os problemas econômicos? Carlos I aumenta os impostos. Só que, para aumentar imposto dentro da Inglaterra, o parlamento tem que aprovar. E o parlamento não aprova o aumento de impostos. Então, Carlos I, ele vai estar em litígio com o parlamento. O parlamento, então, não possibilita a ele o aumento de arrecadação através dos impostos. O que vai ocorrer neste período, então? Vai ocorrer que Carlos I manda fechar o parlamento. Ok? Quando ele manda fechar o parlamento, pronto, está aberta uma confusão gigantesca, lembrando que estes reis da família Stuart, eles não têm tanto poder assim mais, o poder não está tão concentrado mais na mão deles, porque também tem a burguesia, e a burguesia é contra o aumento de impostos, e a burguesia faz o parlamento. A burguesia, os puritanos, é que fazem o parlamento inglês. O que vai ocorrer a partir daí? Vai ocorrer a partir daí uma guerra civil. Então, nós estamos no século XVII. Nós estamos a partir do ano de 1641. Né? Inclusive, a Guerra Civil Inglesa vai durar até 1645.
só vai ser resolvida porque o parlamento vai pegar o seu dinheiro e o parlamento vai contratar um exército para lutar contra o exército de Carlos I. E o parlamento vai contratar um sujeito chamado Oliver Cromwell. E Oliver Cromwell vai Cromwell em Carlos I. Vai, inclusive, levar Carlos I à guilhotina, ok? Então, nós vamos ter aqui, então, o poder saindo da mão do rei, Carlos I vai ser morto, e o poder vai passar para justamente o parlamento inglês. O parlamento será a estrutura de poder agora na Inglaterra. Então, quem manda na Inglaterra agora não é mais o rei. Quem manda na Inglaterra é o parlamento. Foi Oliver Cromwell que, portanto, estabeleceu esta nova realidade. Ok? Então, olha para você ver o que acontece. Acontece que o rei vai ser destituído, né? O rei foi destituído, o rei foi até assassinado, o rei foi morto. E acontece o seguinte, que as pessoas na Inglaterra, elas são muito tradicionais, elas passam na porta do palácio e elas falam assim, cadê o nosso rei? Nós queremos o nosso rei de volta e tudo quanto. O parlamento inglês, ele escuta as pessoas. Ele é feito para escutar o cidadão, né? Então, o que o parlamento inglês vai fazer? O parlamento inglês vai escutar as pessoas e vai pegar o filho de Carlos I, aqui está ele, o filho chama-se Carlos II, e vão colocar Carlos II no poder. Só que Carlos II, ele não tem poder político. Carlos II é igual aos reis da Inglaterra dos dias de hoje, né? Carlos II só tem um poder representativo. Representativo. Ele só representa, digamos assim, uma tradição. Ele não tem poder político, ele não pode aumentar impostos, ele não controla o exército. Quem manda é o parlamento, que representa o povo. E quem manda no parlamento é o primeiro-ministro. E ponto final. Então, a estrutura inglesa é esta aqui. Aí nós vamos entrar no contexto que eu gostaria de chegar aqui agora. Tá bem? Então, o que nós vamos falar aqui agora? Nós vamos falar aqui agora que o senhor Thomas Hobbes, esse aí, ele é o preceptor de Carlos II. Em outras palavras, Thomas Hobbes, aqui está, é o professor de Carlos II. E Carlos II, ele tinha uma vontade de ser um rei absoluto. Então, ele tem vontade de ser um rei absoluto. Então, ele deseja o absolutismo para ele. E ele vai pedir ajuda a Thomas Hobbes. Então, quem poderá me ajudar? Grita Carlos II. Thomas Hobbes levanta e fala, eu vou te ajudar. E como que Thomas Hobbes vai ajudar Carlos II? Como é que um professor vai ajudar Carlos II? Evidentemente que não é com armas, né? Evidentemente que não é com exército. Evidentemente que não é com dinheiro, né? Quem ajuda o rei com dinheiro é a burguesia. Quem ajuda o rei com o poder militar é o exército, né? Agora, ele não tem nada disso. Mas o que tem Thomas Hobbes para oferecer para o seu pupilo, para o seu aluno? Um livro. Ele vai escrever um livro defendendo o absolutismo. Então, o livro de Thomas Hobbes vai defender o viés absolutista. Tá bem? Então, nós já falamos, Carlos I passou dessa para melhor,
Carlos I dissolveu o parlamento e tudo quanto, já falamos sobre isso. E depois de Carlos I, desculpe-me, vem aqui agora a decapitação dele, aí está a cena da decapitação de Carlos I, que eu já falei também sobre ela, e nós vamos ter, então, Carlos II querendo se tornar poderoso. Então, vamos lá, então. Para ajudar Carlos II, Thomas Hobbes vai escrever este livro aqui. Aqui está a capa do livro. O livro chama-se O Leviatã. O Leviatã, né? Então, olha que interessantíssimo. Então, por favor, me acompanhe aqui para a gente entender os elementos dessa obra, desse livro, O Leviatã. Eu não sei se os senhores já ouviram falar dessa criatura chamada Leviatã. Então, é uma criatura que tem, inclusive, na Bíblia judaico-cristã, se não me engano, no livro de Jó, né? E o que é o Leviatã? O Leviatã é esta criatura marítima aqui. Então, o Leviatã é um monstro marinho. É um monstro marinho. Aqui está ele. E o Leviatã, ele é da literatura persa. Ele é um monstro da literatura da Pérsia, né? Então, logicamente, que muita gente não conhecia esta situação. E ele vai apresentar aqui agora. Deixa eu dizer para vocês. Então, quando Thomas Hobbes resolve ajudar o seu pupilo Carlos II, ele entra para dentro do quarto e fica desesperado. Como é que eu vou escrever um livro para defender o absolutismo? Ainda tem o perigo do parlamento ainda me matar, ainda me condenar, né? Me colocar na cadeia. Então ele sentou, ele pegou a Bíblia para rezar. Ô, trem. Quando ele pegou a Bíblia, que ele abriu a Bíblia, lá ele achou uma passagem sobre o Leviatã. E ele foi pesquisar um pouco mais sobre o Leviatã, e ele descobriu o Leviatã, então, na mitologia da Pérsia, e a mitologia sobre o Leviatã diz o seguinte: o Leviatã é um monstro marinho indestrutível. E o Leviatã, ele é cheio de amigos. Então, onde o Leviatã mora, né, onde o Leviatã se encontra, no lago que ele mora, está cheio de peixinhos, e ele é amigo de todos os peixinhos, que gracinha. Apesar dele ser tão grandão, tão violento, tão forte, ele é amigo de todo mundo, das peixoquinhas todas lá dentro da água. Mas ele mostra a sua essência, ele mostra a sua crueldade, quando alguém tenta entrar e mexer com os seus amigos. Se alguém tentar comer os seus amigos dentro do lago, ele mostra a sua essência de monstro indestrutível. Então, ele destrói o inimigo do amigo. Ele é tão amigo, mas ele é tão amigo, o Leviatã, que ele destrói os inimigos dos seus amigos. Ele faz questão de fazer isso. Então, ele é um monstro protetor. O Leviatã é um monstro protetor dos amigos. Então, o que Thomas Hobbes imaginou no seu livro, na sua obra Leviatã? Eu vou dizer, então, que Carlos II é um monstro protetor. Eu vou dizer que nós precisamos de Carlos II para que Carlos II possa manter, portanto, a Inglaterra unida. Nós precisamos da figura do rei, né? Mas ele vai justificar agora a figura do rei não mais pelo direito divino, não mais que o rei é representante de Deus, mas ele vai dizer, então, que o rei então será este Leviatã, este monstro da literatura pérsia. Então, vamos ver os elementos que fazem a obra O Leviatã. Ok? Então, aqui está o primeiro elemento da obra O Leviatã, que é o estado de natureza
Então, você observe que isso está na página 31 do nosso livro. Você pode abrir lá e ver. Então, o que é o estado de natureza? O estado de natureza é uma situação apresentada por Thomas Hobbes, mas não é uma situação que existiu de fato, tá, meu caro estudante? Não é que ela existiu de verdade. O estado de natureza está dentro do ser humano. E olha para você ver, o senhor Thomas Hobbes, na obra O Leviatã, ele divide a história da humanidade em duas partes. Tem o período onde a humanidade não era civilizada. É chamado, então, período pré-civilizatório. A humanidade, então, não tinha normas, não tinha regras de funcionamento. A humanidade, então, vivia no caos, era uma humanidade pré-civilidade. E existe a segunda etapa, que é justamente a humanidade civil. Este período, chamado período pré-civil, ele corresponde ao estado de natureza. Estado de natureza, então, o homem não tinha regras e o homem vivia imerso na natureza. Se você preferir, pode chamar de período do homem da caverna. E este homem que vivia no estado de natureza, ou seja, antes de existir o Estado, antes de existir norma, antes de existir regra, este homem que vivia no estado de natureza é, portanto, um homem que tinha a liberdade de fazer o que ele quisesse. Ele podia andar sem roupa, ele podia trepar nas árvores, ele podia comer os frutos que ele desejava, ele vivia do jeito que ele queria. A única coisa que ele tinha que fazer era lutar pela sobrevivência. E lutando pela sobrevivência, o homem, no estado de natureza, desenvolve a sua maior característica. O homem, no estado de natureza, ele era mau, muito mau. Ele era violento. A violência fazia parte da sua essência. Ele era violento para que ele pudesse sobreviver. Ele era mau para que ele pudesse sobreviver. Então, não existia paz, não existia segurança, né? Não existia paz e não existia segurança nenhuma. Se os senhores abrirem o livro de vocês, na página 32, inclusive, tem lá uma historinha do estado de natureza, né? Um sujeito chegou na árvore, viu a fruta, e o outro também chegou, e os dois brigaram, e um desceu a porrada no outro, sem dó nem misericórdia, e o mais forte levou a fruta. Então, existe um estado de anarquia total, de desordem total. E o homem, então, era violento. Aí vem a frase de Thomas Hobbes: o homem é lobo do próprio homem. O homem age com violência com relação ao outro homem. Então, ele compara a humanidade, ele compara o ser humano ao lobo. Do mesmo jeito que o lobo resolve os seus problemas com violência, o homem também resolve os seus problemas com violência. Então, a violência está generalizada, a violência guia a comunidade. Então, o que acontece? Nós vamos ter que resolver esta situação da violência. E como é que os homens resolveram a situação desta violência, então? Qual foi a maneira que os homens encontraram para sair da violência? Vendo? Eu coloquei aqui para vocês a historinha. Está vendo a historinha que eu acabei de falar, acabei de dizer aí, ó. Aí eu peguei lá do livro e coloquei para vocês, o homem, né, lutando pela fruta. Então, o homem é lobo do próprio homem. Então, o homem é egoísta, o homem luta contra o outro homem, etc. O homem quer destruir o outro homem. E só existe um modo de resolver esse problema. O único modo de resolver o problema é através do contrato social.
O contrato social é um pacto. As pessoas vão ter que pactuar uma nova relação. Os homens, para resolverem o estado de violência, os homens vão ter que fazer um contrato entre eles. Os homens vão ter que construir um acordo, um novo pacto. Tá bem? Mas acontece o seguinte, meu caro estudante. Não vai dar tempo de eu ver o pacto e o acordo com os senhores na aula de hoje. Infelizmente, não tem como a gente ver isso na aula de hoje, tá bem? Então, nós vamos continuar na semana que vem, ok?